Vamos lá, galera, shalom aí, Deus abençoe a todos, né? Vamos carcar o dedo na ferida do falso profeta aí e falar sobre aquilo que está deixando muitos aí de cabelo em pé. A mensagem adventista acerca do tempo do fim, né? E Apocalipse capítulo 13 dos nossos dias atuais. Vamos lá. João tem a visão desse animal espantoso e feroz com 7 cabeças, né, que representa o nosso grande arqui-inimigo, Satanás, que teve sua cabeça ferida na cruz, mas como o dragão tem 7, ainda restou 6 cabeças, que representa, né, a humanidade se levantando contra Deus, né? Por isso que a gente tem o arco-íris virado para cima, que representa o arco, né, do guerreiro. E esse arco está apontado para o Criador e não para a humanidade, dizendo que Deus se sacrifica para que possa redimir a humanidade ou aqueles que o aceitam. Mas vamos lá. Dentre o que foi proposto e do que está escrito, né, no Espírito de Profecia, desde que não tiremos de contexto e aplicamos da maneira correta, tendo a Bíblia como base de regra, né, aquilo que sustenta a nossa fé, interpretando segundo o que ela aponta, nós podemos sim identificar, né, a última cabeça e como ela será formada, esse último império que irá trazer a marca da besta e perseguir o povo de Deus. Vamos lá. Dentro desse dragão, essa besta com 7 cabeças e a última será a oitava, onde vai haver uma união ecumênica, né, com o propósito de trazer paz e segurança para a humanidade, mas que por trás vai trazer a perseguição ao remanescente, ao povo de Deus. E no contraste disso tem a mensagem dos 3 anjos, que vai começar a partir de Apocalipse capítulo 10 e vai culminar ali em Apocalipse 14, verso 12, dizendo que importa o que aconteça, né, nesses últimos dias, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, né, os crentes em Cristo, o povo de Deus tem que guardar os seus mandamentos. E aí a teologia adventista, pelos escritos de Espírito de Profecia da irmã White, entende que nos últimos dias a marca da besta será posta como a guarda do domingo para aqueles que vão aceitar a autoridade humana sobre eles e não a autoridade do Criador. Como diria lá Isaías 54, verso 5, né? O teu Criador é o seu marido, e Paulo vai repetir lá, né? Que quer preparar a igreja sem mácula, né? Para o noivo, que é Cristo. Mas vamos lá. Então nós temos a primeira cabeça nessa interpretação que eu adoto como sendo o Egito. E você vai ver lá em Êxodo 5:5, em muitas traduções como a Ara aí traduz de uma maneira equivocada, mas a palavra ali Shabat dá a entender que o faraó não permitia que o povo de Deus adorasse no sábado, ou seja, descansasse de seus labores com um propósito de adoração. Depois nós temos ali a Assíria, né, que vai estar lá naquele trecho de Isaías 19 para frente, 11 no capítulo 36 ali, Senaqueribe ali pelo seu enviado vai afrontar o Deus de Israel. No capítulo 24:5 vai dizer que a terra está sofrendo, né, as calamidades porque o povo abandonou os mandamentos de Deus. E os israelitas entenderam que um dos principais motivos, né, o cativeiro foi a quebra da aliança, Deuteronômio 4:13, os 10 mandamentos, principalmente a quebra do Shabat. Por isso eles fizeram regras e regras acerca do Santo Sábado. E vem aí após aí o contexto babilônico, né? Adoração imposta por Nabucodonosor, que depois se converte aí. E Daniel tem a visão do tempo do fim, Apocalipse 11. Tem também a Média Pérsia, que é uma referência a esse último poder do capítulo 13 ali, verso 11 ao 18, né? Como a gente enxerga sendo os Estados Unidos, aquela terra em que o remanescente perseguido pela Roma agora cristianizada, Roma do Papado, e se instala lá na terra, né, americana, que vai se tornar uma terra sem reis e sem papas, né, regida pelo governo democrata e republicano.
Aí a gente vai caminhando ali, Daniel 11:10 ali, e capítulo 8 também, quando vai falar da Grécia de Alexandre, a gente chega nas pernas das estátuas, que é Roma, e aí a gente vai ter a Roma dividida em duas fases, a fase imperial ali nos dias de Cristo, um pouco antes, perseguido pelos imperadores, e depois também, ao se tornar o papado ali, mediante ali a união com os cristãos, a partir de Constantino para frente ali, por exemplo. E a gente chega nos dias de hoje, né, com o papado, não mais com aquela soberania e presença que tinha na antiguidade, mas com essa, vamos dizer assim, influência que havia sido perdida, sendo recuperada. E como que muitos dizem que não haverá essa união entre Roma e Estados Unidos? Pode acontecer. Né? Como que os Estados Unidos vai fazer a imagem à primeira besta? Sendo que ele tem um poderio militar grande. Como seria possível os Estados Unidos trazer novamente ao mundo uma ideia de perseguição aos remanescentes? Como foi em todos esses períodos da história? Então, percebe-se como a gente não concorda que papas seriam a cabeça para o tempo do fim, mas que o papado, como descrito em Apocalipse 13, 1-10, faz parte desse grande animal, foi uma das cabeças tidas como impérios que perseguiram o povo de Deus, será restaurado e a fogueira da Inquisição será acesa novamente. Quando os Estados Unidos abandonarem, como diz Ellen White no Espírito de Profecia, Eventos Finais de Grande Conflito, os princípios que regem os fundamentos da nação americana, então atenderá ao clamor do povo por vários motivos. Um dos que estamos vivendo nesses últimos dias é o motivo do clima, por exemplo, de trazer o domingo como um dia da família, um dia de adoração, revertendo puxando para o dia de domingo aquilo que a Bíblia estabelece para o sábado. Então, ao adotar isso como lei, os Estados Unidos, como diz Ellen White, formará então a imagem da besta. E aí aqueles que quiserem se manter fiéis aos princípios bíblicos, à guarda do sábado, fiéis a Deus e seu mandamento, como diz Apocalipse 12:17, 14:12, e aparecer no Monte Sião como parte dos salvos em Cristo, fiéis e vencedores da marca da besta, terão de tomar uma decisão. E se não se acostumar agora e se preparar nesse momento, será muito difícil, né, não se ajoelhar ou não se prostrar à imagem que, como nos dias de Daniel, foi erigida. Mas Deus estará com o seu povo. Fica atento, deixa o like, desculpe aí pelo vídeo grande, estude a palavra de Deus e desvia-se da cauda do inimigo, que é o falso profeta. Abraço a todos, até a próxima, tamo junto.